Você acha que o que o PSB está fazendo hoje é chantagem, Leonardo Stolper? E qual você acha que deve ser o desfecho disso? Qual deve ser o encaminhamento? E pergunto se é uma chantagem e se o PSB ou o PT deve ceder a essa chantagem. É uma pergunta que eu estou colocando, não é uma afirmação. Esse é o ano em que o Brasil vai voltar a sorrir, a esperança vai voltar ao Brasil agora, em 2022. Olha, o PSB fez essa mesma coisa em 2018. Eu lembro que na eleição de 2018 o PT acabou rifando a candidatura da Marília Arraes em Pernambuco, que era líder nas pesquisas, para que o candidato do PSB se tornasse candidato lá no estado e ganhou. O governador de lá de Pernambuco é do PSB. E o que o PT ganhou em troca? Ganhou que em 2020 o PSB usou a máquina pública para ajudar o Campos a ser eleito prefeito do Recife contra a própria Marília Reis. Foi uma eleição apertada, ele usou fake news, usou muitas coisas. E aí, agora o PSB quer tirar o Haddad, que está na frente nas pesquisas, quer apoio em Pernambuco, onde a Marília Reis, de novo, está na frente nas pesquisas, quer no Rio Grande do Sul, onde o Edgar do PT também está na frente nas pesquisas. O PSB, ele quer, para dar o vice do Lula, no caso Alckmin, que ainda nem é filiado ao PSB, o PSB quer do PT apoio em vários estados onde o PT está na frente nas pesquisas. E muito na frente. O Haddad está 7, 8 pontos na frente do Márcio França. A Marília Reis está mais de 10 pontos na frente do candidato do PSB. No Rio Grande do Sul também o candidato do PT está 7, 8 pontos na frente do candidato do PSB. Quer dizer, o PSB oferece uma coisa, que no caso seria o Alckmin, que tira o Alckmin do páreo em São Paulo e ajudaria alguém de esquerda a ser eleito ali em São Paulo, mas ele oferece um ativo que nem ainda faz parte do PSB, e em troca o PSB quer 5 governos estaduais com a ajuda do PT e com a ajuda do Lula, que provavelmente ganha a eleição no primeiro turno, e quem ele indique para governo estadual tem uma chance muito grande de ganhar ou de chegar no segundo turno. Parece uma conta aí que não fecha, até porque eleitoralmente falando, o Lula com ou sem o Alckmin, ele deve ser eleito. E aí depois lá, pensando lá na frente na governabilidade, eu duvido que o PSB diga, olha, o vice do Lula não é do PSB, nós não vamos apoiar o PT no governo, seremos oposição terrena. Duvido. Na hora que chegar, que for formar o governo, eles acabam ficando do lado da governabilidade. Bom, para eu perguntar para os dois, é o seguinte, se, vamos dizer assim, qual seria a saída política? Vamos supor que o PSB bata o pé e diga o seguinte, não vou filiar, porque a troca é essa. Filia o Alckmin no PSB e o Alckmin é vice do Lula. Aí existe a alternativa, que o Alckmin poderia ir para o PV, que já ofereceu. E também o Solidariedade, que também já ofereceu. Acho difícil que vá para o Solidariedade, mas o PV é possível. E essa seria a alternativa. E ali cada um segue o seu caminho nos estados. O que vocês acham? Vocês acham que qual seria a estratégia para poder sair desta, vamos dizer assim, sair deste impasse? Qual é a saída política? Como é que isso deve ser construído? Até porque o PT não quer, sei disso, passar a imagem de que está isolado, de que vai sozinho, de que quer tudo. Eu passo a pergunta para vocês, para que vocês, então, façam a análise. Então, eu acho que a fala do Thiago ela já deu um caminho bem interessante, Joaquim, para a gente trabalhar essa possibilidade de chantagem do PSB. Primeiro, a gente precisa causar um racha de reflexão, não é um racha de destruição, mas é um racha de reflexão dentro do próprio partido, porque o PSB ele não pode ser refém das lideranças. Assim como a gente percebe o dano que a sociedade brasileira sofre quando as instituições militares são reféns dos generais, olha, por que o general vai ganhar uma estrada de asfalto para a fazenda dele? Ali tem 5 mil pessoas da ativa que estão batendo palmas para o Bolsonaro porque o general mandou, mas essas pessoas da ativa não estão sabendo que o salário deles está caindo porque o poder de compra está caindo. Por causa de um cara, vai um monte como massa de manobra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um racha reflexivo. Esse racha reflexivo ele tem que ser dentro do PT, exatamente com os argumentos que o Thiago trouxe. Olha, essas propostas foram feitas no passado. E qual foi o resultado? Só ferrada. E o mais importante,
não se trata de uma proposta de um partido que está na frente pedindo auxílio do partido que vem atrás. É o contrário, é um pedido de um partido que está em segundo ou terceiro lugar para que o primeiro lugar renuncie para uma candidatura do seu partido. É uma coisa completamente fora dos limites da aritmética, da matemática, de qualquer tipo de lógica eleitoral. Por mais que se cogite a rejeição do passado no PT, essa rejeição do passado é coisa do passado. Então o PSB não tem mais esse trunfo de dizer, olha, vão dizer que o Lula é ladrão. Não, vão dizer que o Moro é suspeito. A conversa de antes mudou. Agora não é mais Lula ladrão, agora é Moro suspeito e candidato e destruidor da economia nacional. Então temos uma balança eleitoral favorável para o lado do PT. Não é mais a situação de 2018, não é mais a situação de 2020. E é preciso causar um racha reflexivo. Primeiro, para que os próprios petistas não aceitem isso e façam uma pressão, inclusive para o Alckmin ir para outro partido, já que o Alckmin quer ser o vice do Lula, que ele vá para o PV, mas que não vá para um partido barganhador. E para que exista dentro do PSB, dentro do próprio PSB, uma reflexão do tipo, gente, nós estamos pedindo uma coisa que é impedível. Eu estou pedindo o piloto que está em primeiro lugar, né? Isso, inclusive, infelizmente aconteceu já isso com o Rubinho Barrichello, mas vamos fazer de conta que não aconteceu. A gente está pedindo o piloto que está em primeiro lugar para frear para o terceiro passar, para o segundo passar. Pô, vamos cair na real. Já não é mais época de fazer isso. Não estamos mais vivendo o ataque da Lava Jato e da Globo, e mesmo que estejamos vivendo um ataque da Globo, ela não tem mais essa reputação de descaracterizar o PT para a gente ter medo de segundo turno, para a gente ter medo de rejeição. A rejeição do Lula é a menor que tem. Então não está mais na época da gente ceder a essas concessões. Eu volto a dizer, respeito à democracia, o que a maioria está indicando? Se a maioria tivesse indicando França, vamos de França, mas não é isso que está acontecendo. A maioria está indicando Fernando Haddad. Se a maioria está indicando Fernando Haddad, é uma questão de respeito do PSB à democracia. Como que eu vou pegar um povo que está indicando que quer o Fernando Haddad como governador de São Paulo e vou empurrar goela abaixo a retirada da candidatura do Fernando Haddad em apoio ao Márcio França em nome de uma aliança política e depois ainda vou continuar dizendo que sou a favor da democracia. Isso não é democracia, isso é desrespeito à vontade pública em favor de uma politicagem barata. E eu falo isso inclusive nos estados onde o PT está em segundo ou terceiro e está pressionando para ser o candidato. Vamos olhar as pesquisas e vamos respeitar as pessoas para que as pessoas voltem a respeitar a política. Assim a gente recupera o respeito a essa entidade que perdeu tanto respeito nos últimos tempos, que é a política e o político. Então não tem o que negociar. Bom, eu passo a palavra então a você, Tiago. Olha, concordo em tudo e digo mais, quando eu vi a foto do filho do Márcio França com o livro do Ciro, eu lembrei em 2018, quando os ciristas pediam para o Haddad, que estava na frente do Ciro nas pesquisas, desistir para o Ciro ser o candidato com o apoio do PT e do Lula, pelo PDT, e o Haddad teria que desistir para o Ciro poder ganhar do Bolsonaro. E hoje fica claro que a gente não sabia que ia ter fake news, que o Ciro também não teria ganho do Bolsonaro. A gente não sabe, é coisa hipotética. Mas é a mesma coisa. Agora eles veem que o Alckmin pode ser vice, que o Márcio França talvez fique sem candidatura para o governo do estado, agora bateu o desespero e ele posta ali a foto do livro justo do Ciro Gomes para falar, olha, só que todo mundo sabe que no PSB o Márcio França ele não manda desse jeito. E da maneira que eles estão fazendo, exigindo um monte de coisa para deixar o Alckmin se filiar ao PSB e ser vice do Lula, parece que o PSB não tem nenhum compromisso com o social. É assim, olha, nós queremos que o nosso partido ganhe cadeiras estaduais, a gente vai usar depois a máquina pública para ganhar prefeituras nesses estados, mesmo contra o PT, vamos lembrar como fizeram em 2020, no Recife, e aí, olha, se por acaso isso fizer com que haja um risco da esquerda não ganhar a eleição nesses estados, porque na verdade quem está em primeiro são candidatos do PT, não importa que se eles conseguirem fisgar 1, 2 ou 3 estados, é bom para o partido deles, para o PSB. Para o PT é bom? Não. Para a população é bom? Se arriscar e acabar não ganhando, também não é bom, porque fica algum estado a mais na mão da direita. O que é bom é só para o projeto político do PSB, e vamos lembrar, lá na frente, se precisar, olha,
Eu vou lembrar de 2016, não faz muito tempo, o PSB votou a favor do golpe. Então, não é assim, nossa, é um partido que está sempre ali com a esquerda, sempre junto com o PT e estará conosco para o que der e vier. Não. Quando o jogo político muda e toda a conjuntura mudou, não estava com o PT, apoiou o golpe. Então, tem que ficar com o pé atrás. Eu acredito que o Lula saiba articular e que ele não vai aceitar tudo isso que o PSB quer. Eu não consigo nem chamar de chantagem, sabe por quê? Chantagem é quando você tem alguma coisa que a pessoa quer e aí você pede algo em troca. O PSB tem o quê? Ele tem o Alckmin, mas que nem está no PSB, na verdade. Quer dizer, é aquela chantagem de quem não tem nada para oferecer. Tudo bem, o apoio do PSB é muito importante, etc. Mas você acha que o Alckmin seria um cavalo de Troia? Joaquim, eu acho que absolutamente não. O cavalo de Troia, ele precisa encontrar Troia despreparada para um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia, ele tem que levar soldados suficientes para conseguir destruir o exército de Troia. E hoje eu posso dizer que nós estamos vivendo uma conjuntura política completamente diferente de 2016. 2016, eu sou atacado por isso, mas eu sou daqueles que acredita que o Temer nem queria dar o golpe, mas ele era o cara que estava lá. Então, o Jucá e o resto da turma fizeram uma pressão e falaram, Temer, cara, você vai ter que dar o golpe de qualquer maneira, nós temos que estancar a sangria, a gente tem que, temos que fazer reformas, temos que implementar a ponte para o futuro e vai ter que ter golpe. Tanto que nas primeiras entrevistas, quando perguntavam para o Temer, você acha que existe a possibilidade da presidenta Dilma sofrer um impeachment? Absolutamente não tem possibilidade. De uma hora para outra foi a cartinha, depois da cartinha mudou tudo. Então, eu não acredito que numa situação completamente da de 2016, com um político forte como o ex-presidente Lula, com o apelo popular que o ex-presidente Lula tem, e sem o poder dos Estados Unidos controlando a opinião pública brasileira através de Heritage Foundation, MBL, Operação Lava Jato, Rede Globo, não é fácil pegar e dar um golpe num presidente como o ex-presidente Lula, não é assim. Tanto que o golpe contra a Dilma cairia se o ex-presidente Lula fosse ministro da Casa Civil. Foi a primeira coisa que impediram. O poder político do ex-presidente Lula está muito acima de qualquer possibilidade de se imaginar um golpe do Alckmin. Eu acho o contrário. O Alckmin, ele tem o poder de derrubar um problema. Ressalva, não estou falando que o Alckmin é menino bom, não estou tirando as mazelas que o Alckmin causou contra o povo, muito pelo contrário, nós temos uma parte da sociedade que ela é tão hipócrita e tão cruel que ela precisa de um pseudo-tirano para dizer que está votando naquele cara e justificar o voto no Lula. Então, uma parte da classe média, uma parte do alto funcionalismo público, formadores de opinião importantes vão dizer, olha, eu estou votando no Lula porque o Alckmin é vice, porque o Alckmin dá segurança, porque o Lula eu não posso votar, porque o Lula não tem curso superior, o Lula falta um dedo, o Lula é pobre, né, veio da camada pobre, representa trabalhador, mas tem o Alckmin. Então, eu considero o Alckmin o terno importado que o Lula vai usar nas eleições para conversar com babaca metido a rico. Aquele empresário que jamais teria coragem de falar com seus funcionários, eu vou votar no Lula, ele vai falar, olha, dessa vez eu vou até votar, mas é porque o Alckmin está ali e o Alckmin traz segurança. Mas o Alckmin não vai fazer nada. O vice não faz nada. O que o Mourão fez além de falar bobagem? Vamos cair na real. A Dilma caiu por causa de um ataque que começou em 2013 e foi ali, um ataque incessante de fogo pesado durante vários anos, até em 2016, quando ela não aguentou mais. Você acha que o Lula é passível de sofrer o mesmo ataque que a Dilma para criar uma oportunidade para o Alckmin dar o golpe? Primeiro. E segundo, será que o Alckmin tem tanta culpa no cartório assim para ele ser pressionado como o Temer foi para entrar num processo golpista? Porque de um golpe tudo pode se esperar. Agora que todo mundo sabe que é golpe, se a gente estivesse vivendo numa república de verdade, res pública, coisa do povo, o Temer estava na cadeia. Então, olha, generais que estão dando golpe, o general do tweet e assim por diante, esses caras deveriam estar presos pelo que fizeram. Então, o golpe é um risco muito grande. Eu não acredito que o Alckmin seja um cavalo de Troia para uma possibilidade que é o golpe. Agora, para a possibilidade de
implementar pautas liberais no governo Lula, a gente está entrando em contradição. A gente está acreditando que o Lula é um político forte, que é um político que representa os trabalhadores, que é um político que tem peso de decisão, mas ao mesmo tempo a gente está acreditando na possibilidade do Alckmin controlar o Lula? De forma alguma. De forma alguma. Eu não acredito na menor possibilidade do Alckmin ter condições de modificar a ideologia de um cara que ficou preso por mais de 500 dias e foi irredutível em caráter. Então, faz diferença nenhuma. Para mim, é uma aliança extremamente positiva sob o aspecto estratégico. O pobre de direita, ele vai depositar o voto na urna e vai explicar para a família, para o patrão e para as outras pessoas. Eu votei no Alckmin, tá? Para nós não interessa, porque o voto vai ser no Lula. Pronto. Para nós, o importante é vencer as eleições. Mas, lógico, é uma opinião, é uma análise. Tudo pode acontecer, mas minha crença é essa aí. Eu vou passar para o Tiago. O Alckmin é um cavalo de Troia, não? Não, não tem como o Alckmin ser um cavalo de Troia por um motivo. Muita gente compara, o pessoal lembra do golpe contra a Dilma, só que tem uma comparação que eu faço sempre, é o seguinte: a Dilma não gostava dos políticos de Brasília, a Dilma ia lá falar com um cacique do Centrão, ela não gostava, ela não tinha paciência para lidar com esse pessoal. O Lula não, o Lula ele gosta de pessoas, o Lula conversa, o Lula principalmente ele ouve as pessoas. Tem até uma história que já me contaram várias vezes lá de Brasília, de que às vezes um grupo de deputados ia conversar com o Lula e ia pedir alguma coisa. E aí eles iam lá, conversavam com o Lula, tava todo mundo bravo, chegavam na sala, bravos com o Lula, falavam, a gente quer isso, isso e isso, quando o Lula era presidente. O Lula falava não para eles saíam da conversa e falavam assim, o Lula não aceitou, mas nossa, que cara gente boa, como o Lula é bom, nossa, a gente adora o Lula. Já com a Dilma, muitos deputados iam lá pedir alguma coisa para a Dilma aceitava e eles saíam da sala falando, nossa, a Dilma, não aguento a Dilma, não aguento a Dilma. Por quê? Porque o Lula escuta, ele conversa, ele fala com as pessoas, os políticos todos gostam do Lula. Eu até cheguei a falar, o Lula, ele fez o jantar do Grupo Prerrogativas, foram pessoas de centro-direita, de centro-esquerda, foram todos para ver o Lula, e o Lula gosta, e eles todos gostam do Lula. Vários desses caciques do MDB que deram o golpe na Dilma, se fosse no Lula, eles não dariam o golpe. Inclusive, o próprio Michel Temer teve uma entrevista no Roda Viva, em que ele usou a palavra golpe, foi a primeira vez que ele usou a palavra golpe, ele falou, o golpe foi consumado quando o Gilmar Mendes não deixou que o Lula se tornasse ministro. Só que a parte que ele não falou ali foi o seguinte, porque muitos dos políticos que votaram a favor do golpe, eles eram amigos do Lula, eles não derrubariam um governo do qual o Lula fosse ministro e fizesse parte. Como o Lula não podia mais se tornar ministro, pronto, aí separou o Lula da Dilma, na Dilma eles podiam dar o golpe, no Lula não. E tem uma outra coisa, o Alckmin, o Lula já falou, ele quer um vice que o ajude a fazer articulação política para ele poder implementar o que ele, Lula, quer. Como o Léo Estupa falou, o Lula não vai mudar a ideologia por causa do Alckmin. É muito mais fácil o Alckmin se tornar alguém de esquerda e voltar com o discurso que ele tinha lá 25, 30 anos atrás, que era um discurso bem mais de esquerda do que hoje, do que o Lula se tornar um cara de centro-direita e tentar implementar uma pauta neoliberal. Meu único medo quanto ao Alckmin, que é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falar, é o seguinte, o Lula, cuide da sua segurança, porque de golpe, o medo é zero. O meu medo é alguma coisa com a segurança do Lula depois que ele já for presidente, porque a gente sabe aí na história do Brasil que tem, eu lembro de um ministro do STF que era o único que enquadrava o Moro e que até tem ligação, tem grampo do Romero Jucá falando, olha, ninguém consegue falar com um Teori não dá, é coincidência ou não, ele estava num avião incaível e o avião dele caiu e a caixa preta foi danificada e ninguém sabe até hoje. E aí, depois daquilo, formou-se a maioria na segunda turma para poder implementar o golpe, prender o Lula, mudar a Constituição e sabemos aí o resultado.